Caipira viu os gêmeos do milionário presos na caminhonete, e o que ele fez depois vai te arrepiar. O sol já estava se escondendo por trás das montanhas quando João Bento ajeitou o chapéu de palha e começou a descer pela estrada de terra batida. O dia tinha sido longo, de enxada na mão e suor escorrendo pelo rosto, mas o que mais pesava não era o corpo cansado. Era aquele pressentimento estranho que vinha crescendo no peito desde o meio da tarde. O silêncio da roça, normalmente cheio de vida, agora parecia outro. Nem os grilos cantavam. O vento soprava fraco, levantando um pouco da poeira avermelhada, e o cheiro de mato misturado com o de chuva que vinha de longe dava ao entardecer um tom quase sagrado. João andava devagar, o olhar perdido no horizonte, como quem conversa com os próprios pensamentos. Aquele silêncio não era normal. Parecia o tipo de silêncio que precede algo grande, algo que muda o rumo de uma vida inteira. A estrada era antiga, cercada de eucaliptos altos que dançavam devagar ao ritmo do vento. As folhas secas se juntavam no chão, cobrindo os rastros das carroças que passavam de vez em quando. João gostava daquele caminho. Era ali que ele encontrava paz, que ouvia o próprio coração sem o barulho do mundo. Mas naquela tarde, a paz virou inquietação. Um arrepio percorreu o corpo quando ele percebeu que até os pássaros haviam se calado. Olhou para o céu. O sol, vermelho como brasa, mergulhava atrás dos morros. E o céu, pintado de tons alaranjados e lilazes, parecia um quadro de despedida. O tempo parecia suspenso, como se o próprio universo estivesse esperando o próximo passo dele. João Bento era homem de fé simples, dessas que não precisam de palavra difícil para fazer sentido. Criado na roça, aprendeu com o pai que o mundo fala com a gente em sinais. No canto do galo, na direção do vento, no comportamento dos bichos. E naquele instante, ele sentiu que o mundo inteiro tentava dizer algo. O coração batia forte, a respiração ficava curta e cada passo soava como um eco dentro da própria alma. Era como se Deus estivesse preparando o palco de uma história que ele ainda não sabia que seria o protagonista. O cheiro de barro molhado aumentava e, ao longe, o mugido de uma vaca se misturava com o som distante de um riacho. João se lembrou da mãe, Dona Teresa, que costumava dizer que o silêncio também é voz de Deus e que às vezes ele fala baixinho para ver quem ainda escuta. Essa lembrança encheu o peito dele de um misto de temor e paz. Apertou o terço que carregava no bolso, olhou para o céu e murmurou uma prece curta, dessas que saem mais do coração que da boca. A estrada seguia reta, mas a sensação de que algo o esperava adiante não o deixava em paz. Quando passou pela porteira de arame que separava o pasto da estrada, João reparou num detalhe que lhe chamou a atenção. Os bois estavam inquietos. Andavam de um lado para o outro, bufando, como se sentissem o mesmo desconforto que ele. Os animais da roça sempre sabiam quando algo estava errado, e aquilo confirmou o que o instinto dele já gritava. Havia algo fora do lugar. Continuou andando cada vez mais atento, escutando o som de seus próprios passos sobre a poeira. De vez em quando, virava o rosto para trás, achando ter ouvido alguma coisa, mas não via ninguém. O vento aumentava e a claridade começava a sumir rápido demais. O silêncio da estrada agora pesava tanto que parecia empurrar o ar para dentro dos ouvidos. Era um silêncio vivo, quase gritante. João Bento ajeitou o saco de ferramentas no ombro e apressou o passo. Pensou em chegar logo em casa, acender o fogão a lenha e fazer um café fresco para espantar aquele aperto no peito. Mas o destino tinha outros planos. Quando passou pela encruzilhada velha, o céu deu um trovão distante e o cheiro de chuva ficou mais forte. A luz do sol, antes dourada, agora era apenas um brilho pálido se escondendo atrás das nuvens escuras. Foi aí que ele viu, lá no fim da estrada, um brilho metálico piscando entre o capim alto. Parecia reflexo de vidro, coisa de carro parado.
Mas o que um carro estaria fazendo ali, naquele lugar isolado, justo naquele horário? Ele parou, tentou enxergar melhor, mas a poeira no ar dificultava a visão. Ficou um tempo olhando, tentando entender se o que via era real ou apenas fruto do cansaço. Mas o brilho continuava lá, firme, piscando no mesmo ritmo do coração dele. E foi nesse instante que o silêncio da estrada ganhou um novo som. Um sussurro leve, como se o vento chamasse seu nome. João Bento respirou fundo e deu mais 2 passos, sem saber que aquele seria o começo de algo que mudaria sua vida para sempre. O silêncio, que antes parecia apenas calmaria, agora soava como aviso. E dentro desse aviso, escondido entre o medo e a fé, nascia o primeiro fio de coragem que logo haveria de guiá-lo. Porque às vezes é assim. Deus fala com a gente não nas palavras, mas no silêncio que pede para ser escutado. João Bento foi se aproximando devagar, o coração acelerado, o passo pesado e o olhar fixo naquela caminhonete branca que parecia esquecida no meio da estrada. O vento batia de leve, levantando o pó vermelho que se misturava com o brilho suave do fim de tarde. O cheiro de ferrugem e combustível pairava no ar. A cena parecia congelada no tempo, como se alguém tivesse apertado um botão e o mundo tivesse parado só para ele ver. A carroceria estava coberta de barro seco, os pneus afundados até metade e o vidro dianteiro refletia o céu alaranjado com uma tristeza que João não sabia explicar. O silêncio agora tinha rosto e era o daquela caminhonete sozinha, fora de lugar, esperando para contar um segredo. Ele passou a mão na barba curta e deu mais 2 passos, sentindo o estômago revirar. Conhecia bem aquele carro. Era o mesmo que via passar todo domingo de manhã, sempre limpo, reluzente, com o Dr. Álvaro no volante. O homem mais rico da cidade, dono das terras que cercavam quase tudo por ali. João lembrava bem da arrogância dele, do jeito de falar alto e de olhar as pessoas como se fossem invisíveis. Mas agora, o carro do homem parecia tão frágil quanto qualquer outro. E isso causou em João um sentimento estranho, uma mistura de curiosidade, compaixão e alerta. O vento soprou mais forte, balançando as folhas dos eucaliptos, e um galho caiu perto, fazendo João dar um pulo. Ele engoliu seco, olhou para trás, mas não havia ninguém. O ar parecia mais pesado e cada som se tornava um aviso. Aproximou-se ainda mais e viu marcas de passos na lama. Pequenos, desordenados, como se alguém tivesse tentado correr, mas não conseguido. O peito apertou. Tinha algo errado. Olhou para dentro do carro, mas o vidro estava sujo demais para ver com clareza. A porta do motorista estava encostada e um barulho metálico ecoava quando o vento a empurrava levemente. João hesitou. O bom senso dizia para voltar, seguir o caminho, fingir que não viu nada. Mas o coração dizia outra coisa. E ele sempre acreditou que o coração de um homem justo fala mais alto que o medo. Deu a volta na caminhonete. As pegadas iam e voltavam. E havia também pequenas marcas de mão no barro, como se alguém tivesse tentado se apoiar para sair. João se abaixou, observou de perto e percebeu que uma delas era pequena demais para ser de adulto. O arrepio subiu pelas costas. Olhou em volta e o campo estava vazio. O céu agora tomava tons de cinza e as primeiras gotas de chuva começaram a cair, escorrendo pelo vidro da caminhonete e riscando a sujeira como lágrimas. O som das gotas no capô metálico dava ritmo à tensão que crescia dentro dele. Sem pensar muito, João segurou a maçaneta da porta. Estava fria, úmida. Puxou devagar e o rangido do metal ecoou alto, cortando o silêncio da estrada como uma faca. Lá dentro, o cheiro era forte, mistura de gasolina, poeira e algo que lembrava medo. O banco do motorista estava vazio, mas no chão havia um lenço infantil, azul, com o desenho de um anjinho sorrindo. João se abaixou,
Pegou o pano com cuidado e o coração bateu mais rápido. Tinha visto aquele lenço antes, na mão dos filhos do Dr. Álvaro. 2 gêmeos que viviam correndo pela praça aos domingos. Ele os lembrava bem porque, mesmo sendo filhos de um homem tão distante, os meninos tinham alegria de sobra no rosto. Ver aquele pedaço de pano ali, sujo e esquecido, foi como ouvir um grito sem som. João olhou ao redor e nada se mexia além da cortina de chuva que começava a engrossar. O vento fazia o mato balançar e a cada trovão o medo apertava mais. O instinto gritava que ele não estava sozinho, que algo ali ainda precisava ser descoberto. E foi então que ouviu, bem baixinho, um barulho vindo de dentro da caminhonete. Não era o vento, não era o motor, era algo mais vivo, algo humano. Um som abafado, como se alguém tentasse chamar, mas a voz não conseguisse sair. Ele prendeu a respiração, encostou o ouvido na janela traseira e o som se repetiu. Um gemido fraco, depois um chorinho contido, quase apagado pela chuva. João recuou, o coração disparando, e olhou outra vez para dentro. Tentou limpar o vidro com a manga da camisa, mas a sujeira teimava em ficar. Foi quando uma pequena mãozinha encostou do outro lado do vidro. Uma mão de criança, tremendo, suja de barro. Ele deu um passo para trás, surpreso, e antes que pudesse reagir, outra mão apareceu ao lado da primeira. 2, pequenas, frágeis. E foi ali, naquele instante, que o mundo de João Bento virou do avesso. O corpo inteiro dele estremeceu. A chuva caía mais forte agora, pingando no rosto como lágrimas, mas ele nem se importava. Só conseguia olhar para aquelas mãos presas do outro lado do vidro, implorando ajuda sem uma palavra sequer. Dentro do carro, o vulto de 2 rostinhos assustados começou a se mover. Eram os gêmeos do Dr. Álvaro, sem dúvida nenhuma, presos, sozinhos, no meio do nada, enquanto o céu desabava. E o caipira, ali parado, entre o medo e a coragem, sabia que o destino tinha acabado de colocar nas mãos dele uma escolha que mudaria tudo. O silêncio da estrada agora tinha voz, e essa voz pedia para ser ouvida. João Bento ficou imóvel por alguns segundos, tentando entender se o que via era mesmo real ou se o medo estava pregando uma peça. O som abafado do choro vinha de dentro da caminhonete, misturado ao barulho pesado da chuva caindo no teto de lata. O mundo ao redor parecia ter sumido. Só existiam ele, a lama que colava nos sapatos e aquelas 2 mãos pequenas, espremidas contra o vidro, implorando ajuda. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. A respiração ficou curta, o pensamento embaralhado. Em toda a sua vida, João já tinha visto muita coisa no interior, enchentes, queimadas, até tragédia de acidente na estrada, mas nada se comparava àquela cena. Era o tipo de coisa que faz a alma do homem se curvar diante de algo maior do que ele mesmo. O instinto falou mais alto, correu até a porta de trás e tentou abrir, mas o trinco estava travado. Puxou com força e o metal rangeu de novo. Nada. Dentro do carro, os meninos começaram a bater no vidro desesperados, os olhinhos arregalados de medo. João gritou para eles se acalmarem. Disse que ia tirar eles dali, que não estavam sozinhos. A voz saiu trêmula, rouca, quase engasgada, mas carregava firmeza. Tentou abrir pela outra porta e o mesmo resultado. A caminhonete parecia selada, como se o destino tivesse pregado ela no chão. Ele olhou para o entorno, só barro e chuva, nenhum sinal de ninguém. O celular dele, um aparelho velho que mal pegava sinal nas partes altas da roça, não servia para nada ali. Estava sozinho e os meninos estavam presos. Com as mãos trêmulas, começou a procurar algo que pudesse usar para quebrar o vidro. Achou uma pedra grande, pegou e levantou com força. Por um instante, hesitou. O medo de ferir os meninos, o receio de piorar as coisas.
Mas quando viu o rostinho de um deles colado no vidro, chorando silencioso, o corpo agiu por conta própria. Um golpe seco, e o vidro trincou. Outro, e o estalo ecoou como um trovão. O barulho assustou os meninos, que se encolheram, mas em segundos a janela cedeu. O ar frio da chuva entrou, e o cheiro forte de gasolina e medo saiu. João esticou o braço, tocou a mãozinha de um deles e puxou com cuidado. O primeiro saiu, tremendo, molhado, chorando. O segundo veio logo atrás, agarrado no braço dele com força, como se o mundo fosse desabar se soltasse. Os dois estavam encharcados, cobertos de barro, os rostos pálidos e o olhar perdido. João tirou o chapéu, respirou fundo e os abraçou forte, tentando acalmar o desespero que sentia escorrer deles. "Tá tudo bem agora, fiotinhos, tá tudo bem", repetia, mesmo sem saber se era verdade. Olhou para trás da caminhonete, tentando entender o que tinha acontecido. O motor ainda estava morno. A chave estava no contato. Não havia sinal de luta, mas as portas estavam trancadas por dentro. Tudo parecia um mistério. Como alguém deixaria duas crianças ali, sozinhas, no meio da estrada, prestes a serem levadas pela chuva? Um trovão ribombou e os meninos se agarraram nele ainda mais forte. João percebeu que um deles mancava, o joelhinho arranhado, sangue misturado à lama. Ele rasgou um pedaço da camisa, limpou o ferimento e amarrou como pôde. O gesto simples bastou para fazer um deles parar de chorar. "Você é o moço da fazenda, né?", perguntou o menor com a voz baixinha, tentando segurar o choro. João assentiu com um leve sorriso. "Sou eu, sim, fiote. E vocês são os filhos do Dr. Álvaro, né? Que danado vocês estão fazendo aqui sozinhos, hein?" O menino olhou para o irmão e depois para o chão. Nenhum dos dois respondeu. O silêncio voltou, pesado, denso, cheio de coisa que não cabia nas palavras. A chuva começou a diminuir e um barulho distante, vindo do campo, fez João levantar o olhar. Era o som de um motor. Alguém se aproximava. O coração dele disparou outra vez. Pegou os meninos pelos ombros e os levou para trás da caminhonete, protegendo-os. O som foi ficando mais alto até que um farol cortou a neblina fina. Era um carro preto, grande, vindo devagar. O instinto gritou que havia algo errado. O homem que saiu de dentro não parecia estar ali para ajudar. Terno escuro, sapato brilhando, guarda-chuva na mão e um olhar frio de quem carrega mais segredos do que palavras. O tipo de gente que não combina com estrada de terra nem com chuva. João ficou entre ele e os meninos, o corpo ereto, a expressão firme. O homem olhou a cena com um meio sorriso. "Boa tarde, senhor. Vejo que encontrou o que não devia", disse com uma voz calma, cortante. João não respondeu. Só apertou o chapéu contra o peito e manteve o olhar fixo. O silêncio entre eles era o mesmo que paira antes de uma tempestade. O homem deu um passo à frente e o chão pareceu estremecer. "Essas crianças não deviam estar com o Senhor", continuou. João percebeu que os meninos tremiam atrás dele. A chuva fina agora caía devagar, como se o tempo tivesse parado para ouvir o que viria a seguir. O caipira respirou fundo e em seu peito a coragem começou a ferver. Ele podia ser só um homem simples, com as mãos calejadas e a roupa molhada, mas sabia reconhecer quando o mal se disfarçava de boa aparência. E naquele momento entendeu que o verdadeiro perigo não era o temporal, nem o barro, nem o medo. Era aquele olhar frio que vinha de um homem acostumado a mandar e ver os outros abaixarem a cabeça. João sabia que se abaixasse agora, jamais se perdoaria. O silêncio que gritou dentro dele disse uma coisa só: que a vida de dois inocentes valia mais que qualquer poder, mais que qualquer nome. E naquele instante, a história dele e dos meninos acabava de mudar para sempre. O vento começou a soprar com mais força, levantando a poeira do barro misturada com a chuva fina que caía sem cessar.
João Bento segurou firme o chapéu, sentindo o coração bater como tambor no peito, enquanto o som abafado do choro dos gêmeos atravessava a carroceria da caminhonete. Era um gemido quase inaudível, mas carregado de desespero, aquele tipo de som que entra na alma e não sai mais. Ele se aproximou com cuidado, o passo firme, mas cada movimento parecia amplificado pelo silêncio pesado da estrada. Cada folha que se mexia, cada galho quebrando sob o peso da água, soava como alerta. João sabia que precisava agir rápido, mas também que cada decisão ali carregava peso de vida ou morte. O interior da caminhonete parecia uma prisão improvisada. O cheiro de barro, gasolina e suor de medo tomava o ar, e cada passo de João levantava partículas de água que se misturavam com o pó vermelho da estrada. Os meninos, encolhidos nos bancos, batiam as mãos contra o vidro com força, tentando chamar a atenção do único adulto ali. A ansiedade no olhar deles cortava João como faca. Ele respirou fundo e murmurou baixinho uma oração curta, pedindo força e proteção, enquanto examinava cada detalhe ao seu redor para encontrar a melhor forma de tirá-los dali sem machucá-los. O choro cresceu, e as vozes infantis começaram a formar palavras desconexas, suplicando por ajuda. O vento carregava cada som com uma intensidade quase sobrenatural, fazendo parecer que toda a estrada gritava junto com os meninos. João sentiu uma mistura de medo, compaixão e urgência que transformou sua hesitação em ação. Ele sabia que o tempo estava contra eles. A chuva aumentava, a terra enlameava cada passo, e cada segundo que passava tornava a situação mais perigosa. O caipira, apesar do coração acelerado, manteve a calma. Sabia que, na roça, a coragem e a paciência caminham lado a lado e que uma ação precipitada podia custar caro. Ele começou a procurar uma forma de abrir a caminhonete. As portas estavam travadas e a água da chuva escorria pelos vidros, dificultando a visão. Cada tentativa de empurrar ou girar as maçanetas parecia inútil, mas João não desistiu. Ele sentiu que o chamado das crianças era também um chamado para sua própria consciência, um teste de coragem e fé. E foi nesse instante que percebeu algo. Uma pequena pedra, semi-enterrada na lama, podia ser usada. Pegou com força, o braço tremendo de tensão, e mirou no vidro lateral. Um golpe, depois outro. O estalo do vidro trincando ecoou pela estrada deserta, assustando os meninos, mas abrindo o caminho para a libertação. O coração de João batia ainda mais rápido, mas o instinto falou mais alto. Ele esticou o braço, tocou a mãozinha de um dos meninos e puxou com cuidado. O primeiro menino saiu, tremendo, com os olhos arregalados e cheios de lágrimas. O segundo, hesitante, agarrou o braço dele como se a vida dependesse daquele contato. João os abraçou, protegendo-os da chuva e da lama, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. A tensão diminuía gradualmente, mas cada músculo dele permanecia alerta, pronto para qualquer imprevisto. Enquanto os meninos se agarravam a ele, tentando se acalmar, João percebeu que não tinha muito tempo antes que alguém chegasse. A estrada, antes silenciosa, agora parecia pulsar com cada gota de chuva que caía. O vento soprava forte, como se tentasse empurrar os medos para fora, e o som do choro, misturado com a chuva, criava uma sinfonia de urgência e esperança. Ele respirou fundo, sentindo a presença de Deus em cada detalhe, cada gesto. A fé simples de um homem da roça se transformava naquele instante em coragem pura e ação decisiva. Os meninos começaram a falar, suas vozes tremendo, chamando pelo pai, Dr. Álvaro, e mencionando lugares que só eles conheciam. João os segurou firme, acalmando-os, lembrando que a coragem também é ensinar que não estão sozinhos. E assim, o vento que trazia os gritos dos gêmeos agora também levava a promessa de que a vida deles estava prestes a mudar.
Cada respiração, cada movimento de João era guiado por uma mistura de instinto, fé e amor genuíno, preparando o caminho para a ação que definiria o destino de todos naquela estrada deserta. O barulho do vento e da chuva continuava, mas dentro da caminhonete havia agora esperança. As crianças estavam seguras por enquanto, graças à determinação de um homem simples que conhecia o valor da coragem e da compaixão. E João Bento sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse. Porque naquele momento, entre o choro dos gêmeos e o soprar do vento, ele entendeu uma verdade simples. Às vezes, Deus fala com a gente através do grito de quem não tem voz, e cabe a nós ouvir e agir. João Bento ficou por um instante apenas observando os gêmeos, sentindo o coração apertado e a mente girando. Cada segundo parecia dilatar, como se o tempo estivesse preso naquela estrada lamacenta. Ele conhecia o Dr. Álvaro apenas de vista, sabia do seu dinheiro, do seu poder, mas nunca imaginou que teria a responsabilidade de salvar os filhos dele. O peso da escolha era enorme, maior do que qualquer enxada ou cavalo que já tivera que conduzir sozinho. O caipira sentia o mundo inteiro empurrando contra ele e o dilema martelava na cabeça. Arriscar-se sozinho ou esperar que alguém aparecesse, mesmo sabendo que ninguém vinha. O medo apertava, mas a consciência falava mais alto. Olhou para a estrada vazia, para o barro que grudava nos sapatos, para as árvores que se inclinavam com o vento, e percebeu que estava sozinho naquela decisão. Um pequeno grito das crianças o lembrou de que não podia vacilar. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, mas a tensão era tanta que parecia impossível. A chuva caía mais forte agora, molhando os ombros, escorrendo pelo rosto, misturando-se com o suor do esforço e do medo. Cada gota parecia carregar uma pergunta silenciosa. O que vai fazer, João Bento? Cada escolha teria consequências. Cada ação poderia salvar ou ferir. E ele sabia disso. O instinto gritava, mas a razão lutava para controlar. O peso da responsabilidade fazia suas mãos tremerem enquanto ele olhava para os meninos, agarrados a cada momento de esperança. Os rostinhos assustados refletiam a pureza e vulnerabilidade da infância, lembrando João de que o mundo muitas vezes exige coragem de quem menos se espera. Ele pensou nos anos que passou trabalhando duro, na roça, aprendendo a lidar com dor e esforço, mas nunca imaginou que teria que decidir sobre a vida de duas crianças em meio a uma tempestade. A escolha não era apenas física, era moral, espiritual, um teste de caráter que não podia ser ignorado. O coração dele batia acelerado e a mente via milhares de cenários diferentes. E se quebrasse o vidro errado? E se machucasse um deles? E se o Dr. Álvaro chegasse e não entendesse? Mas a consciência falou mais alto. Não agir seria imperdoável. João sentiu uma força nascer dentro dele, algo que não vinha da força dos braços ou da resistência do corpo, mas da fé simples que carregava desde menino. Aquele era o momento em que a coragem se prova, quando o medo precisa ser superado pela determinação. Cada segundo de hesitação era um segundo a mais de sofrimento para aqueles pequenos seres que dependiam dele. Ele se agachou, sentiu o frio da chuva penetrar nas roupas e percebeu que não havia volta. Olhou para os meninos e sussurrou, com a voz firme e doce: "Fiotinhos, vai dar tudo certo. Eu tô aqui e ninguém vai machucar vocês." O olhar deles encontrou o dele, e naquele instante, a conexão humana foi maior que qualquer dúvida. A escolha estava feita, não havia alternativa. O peso da responsabilidade se transformou em propósito, e João percebeu que coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Cada movimento seguinte seria decisivo.
Ele começou a procurar o que poderia usar para abrir a caminhonete, avaliando pedras, galhos e qualquer objeto que pudesse ajudá-lo sem ferir as crianças. O corpo inteiro dele estava tenso, preparado para o esforço, mas a mente permaneceu concentrada, guiada pela fé e pela empatia. O vento soprava mais forte, os trovões ressoavam nas colinas ao redor, e João sentiu que aquela escolha não era só dele, mas de toda a roça, da natureza, do céu e da vida. Era um teste de coragem, um momento que definiria a história daqueles meninos e, de certo modo, a própria história dele. O peso da escolha fez o caipira perceber algo que jamais esqueceria. Responsabilidade verdadeira não se mede por riqueza ou posição, mas pela disposição de agir quando ninguém mais pode. João sabia que, uma vez iniciado, não podia voltar atrás. Cada respiração carregava fé, cada passo carregava esperança. E assim, com o coração batendo forte, as mãos trêmulas, mas a alma firme, ele se preparou para enfrentar o que fosse necessário. Porque na vida, às vezes, a escolha certa exige coragem, e a coragem verdadeira nasce do coração que sabe ouvir o chamado da necessidade e da justiça. João Bento respirou fundo e sentiu que não havia mais espaço para hesitação. O medo ainda estava lá, firme, pulsando em cada músculo do corpo, mas o instinto falou mais alto. Ele não podia esperar, não podia medir cada passo com cautela. O chamado dos gêmeos, aquele desespero puro que atravessava o vidro sujo da caminhonete, havia se transformado em algo maior, uma missão que exigia ação imediata. Era a voz da vida pedindo para ser atendida, e João sabia que sua coragem precisava nascer na hora, sem pensar em recompensas ou consequências. O caipira olhou para os meninos, cujos olhos marejados de medo refletiam a tempestade que caía lá fora. Ele percebeu que qualquer demora poderia aumentar o pavor deles e que a hesitação podia custar caro. Então, sem mais pensar, posicionou o corpo firme contra a porta lateral e começou a tentar abri-la, sentindo o rangido do metal ecoar no silêncio pesado da estrada. Cada movimento era calculado pelo instinto, cada esforço carregava a intenção de proteger. Ele não tinha ferramentas sofisticadas, só a força dos braços e a vontade de salvar duas vidas inocentes. A chuva caía cada vez mais intensa, misturando barro e água em cada passo. O chão escorregadio exigia cuidado, mas a urgência falava mais alto. João pegou uma pedra grande, lisa e firme e a segurou com força. O instinto dizia para mirar no vidro lateral, e ele fez exatamente isso. Um golpe, depois outro, e a pedra se chocou contra o vidro, fazendo-o trincar. Um estalo alto cortou o silêncio da tarde, e os meninos recuaram, assustados, mas confiantes. João, sem perder tempo, posicionou o corpo de forma a proteger qualquer movimento deles, garantindo que ninguém se machucasse. O primeiro menino agarrou a mão dele com força, como se toda a segurança do mundo estivesse concentrada naquele contato. João inclinou o corpo, puxou-o cuidadosamente, sentindo o frio da chuva, misturado ao calor do medo e da adrenalina. O segundo menino seguiu logo em seguida, segurando o braço dele, agarrando-se com força, o corpo tenso e os olhos arregalados. A coragem de João não vinha de técnica nem de força física apenas, mas do instinto que dizia: agora é hora de agir. Cada gesto carregava intenção pura e cada movimento ressoava como se toda a vida dependesse dele. Ele os abraçou, sentindo o corpo molhado e tremendo dos meninos, e murmurou palavras de conforto, repetindo que estava tudo bem, que nada de mal aconteceria enquanto ele estivesse ali. A chuva batia no rosto dele, escorrendo pelos ombros, misturando-se à lama e ao suor. Mas dentro daquele abraço havia um escudo invisível, feito de coragem, fé e amor pelo próximo. O instinto guiava cada ação: proteger, acalmar, resgatar. Não havia espaço para dúvida,
Não havia tempo para pensar em recompensas, apenas no que precisava ser feito naquele instante. João percebeu que a verdadeira coragem não vem do planejamento nem da lógica, mas de ouvir o coração e a consciência no momento exato em que a vida clama. Ele sentiu um fio de conexão com Deus, uma presença silenciosa que parecia dizer: vai e não temas. Era um tipo de fé simples, mas poderosa, que fazia as mãos calejadas do caipira se moverem com precisão e o coração bater firme diante do perigo. O vento uivava entre os eucaliptos, o barro escorregava sob seus pés e cada gota de chuva parecia pressionar ainda mais a situação. Mas João Bento estava ali, inteiro, pronto, e sua coragem nascia do instinto, daquele impulso natural que transforma um homem comum em herói para quem precisa. Ele sabia que, uma vez iniciado, não podia falhar, porque o destino daqueles meninos estava ligado à sua própria decisão. E naquele instante, entre o rangido do vidro e os choros abafados, ele compreendeu algo que nunca mais esqueceria. Coragem verdadeira surge quando o coração fala mais alto que o medo, e a vida escolhe quem irá atender ao chamado. João Bento finalmente conseguiu abrir a porta lateral da caminhonete e o cheiro forte de gasolina, barro e medo invadiu suas narinas. A chuva fina continuava caindo, misturando-se à lama que escorria pelo chão e pelos corpos encharcados dos meninos. Ele estendeu a mão e agarrou a do mais velho, sentindo o pequeno corpo tremer, como se cada fibra estivesse gelada de medo e frio. O outro menino, mais tímido, segurou seu braço com força, como se o mundo inteiro estivesse concentrado naquele gesto simples, mas vital. Cada movimento de João era cuidadoso, carregado de atenção e instinto, pois sabia que qualquer descuido poderia ferir os meninos e a responsabilidade pesava como nunca em sua vida. O esforço físico era intenso. Ele levantou o primeiro menino e colocou-o sobre o ombro, abraçando-o com firmeza para protegê-lo da chuva e da lama que pingava sobre eles. Cada gota parecia mais pesada, cada passo mais difícil sobre o chão escorregadio. Mas João mantinha o corpo firme, os músculos tensionados, respirando fundo e concentrando-se apenas em não deixar nada escapar. O menor, ainda agarrado ao braço dele, olhava para o caipira com olhos arregalados, tentando compreender aquela mistura de força e bondade que se manifestava diante deles. O som do vidro quebrando ainda ecoava, mas João não podia parar para ouvir. Precisava mover-se, levar os meninos para um lugar seguro. A lama grudava nas botas e tornava cada passo mais lento, cada esforço mais pesado. Mas a determinação crescia a cada segundo. Ele sentia o coração bater no ritmo do próprio suor. E a adrenalina fazia com que cada movimento fosse preciso, calculado pelo instinto que nascera da necessidade de proteger. Não havia espaço para hesitação, nem para cansaço. Só a urgência de salvar aquelas vidas. Enquanto avançava, João percebia o corpo dos meninos relaxando aos poucos, confiando plenamente naquele homem simples que surgira como um escudo entre eles e o perigo. Ele murmurava palavras de conforto, misturadas à oração curta e silenciosa, pedindo força e proteção. Não se preocupem, fiotinhos, eu tô aqui e ninguém vai machucar vocês. A voz firme carregava segurança e compaixão, e o abraço apertado funcionava como um amuleto contra o medo. A chuva continuava caindo, mas dentro daquele pequeno círculo de segurança havia calma, esperança e a certeza de que ninguém seria deixado para trás. Chegando à beira da estrada, João respirou fundo e olhou em volta. O campo estava silencioso, apenas a chuva e o vento quebrando o isolamento da estrada. Ele encontrou um ponto firme, um pequeno barranco seco, e depositou os meninos com cuidado.
Limpou o rosto deles com a própria mão, retirou o excesso de lama e sussurrou palavras suaves de encorajamento. Os meninos, ainda tremendo, começaram a relaxar um pouco, percebendo que o perigo imediato havia passado, mas que a tensão ainda pairava no ar. João Bento, encharcado, suado e coberto de barro, sentiu o peso do resgate se transformar em alívio momentâneo, mas sabia que a missão ainda não havia terminado. O olhar atento dele varreu a estrada em busca de sinais de qualquer outra ameaça. O barulho distante de um motor se aproximando fez com que o coração dele disparasse novamente. Ele colocou os meninos atrás de si, protegendo-os com o próprio corpo. A coragem que nascera do instinto agora se manifestava em postura e firmeza. Nada e ninguém poderia ferir aqueles pequenos enquanto ele estivesse ali. Cada gesto, cada passo, cada respiração era calculado para mantê-los a salvo. A chuva continuava caindo, mas agora o resgate estava quase completo e a determinação de João só aumentava. Enquanto o motor se aproximava, ele sentiu uma paz silenciosa invadir seu coração. O resgate sob a poeira não era apenas físico, era moral, espiritual. Ele havia enfrentado o medo, a tempestade, a incerteza e ainda assim mantido o coração aberto para a compaixão. Os meninos estavam seguros por enquanto e João sabia que aquele momento ficaria gravado na memória de todos para sempre. Porque quando a coragem nasce do coração simples e justo de um homem, nenhum obstáculo é grande o bastante para impedir a vida de florescer e a esperança de se manter viva. O som de pneus na lama anunciou a chegada de alguém, e João Bento ergueu os olhos, sentindo o coração acelerar de novo. Um carro preto e grande avançava devagar pela estrada enlameada, o motor rugindo contra o silêncio pesado da chuva que ainda caía. As crianças se encolheram atrás dele, os olhos arregalados, as mãos agarradas aos braços de João. O caipira respirou fundo, ajustou o chapéu de palha e permaneceu firme, pronto para enfrentar o que viesse. Ele sabia que não podia recuar, que a coragem precisava se manter intacta, porque aqueles dois pequenos dependiam dele mais do que nunca. Quando o carro parou, a porta abriu e Dr. Álvaro desceu com passos lentos, o terno encharcado, o guarda-chuva pendendo do braço. O olhar dele, inicialmente surpreso, passou rapidamente para a incredulidade ao ver os filhos nos braços de um homem simples da roça, coberto de barro e chuva, mas com o semblante firme e protetor. Álvaro, acostumado a ter o mundo a seus pés, sentiu algo estranho. Não era a autoridade nem poder que definiam a situação, mas a ação concreta, humana e compassiva de um homem que ele costumava desprezar. João Bento segurou os meninos com cuidado, limpando a lama do rosto deles e falando palavras suaves de conforto. "Tá tudo certo agora, fiotinhos. Tá tudo bem. Tá seguro", repetia, os olhos atentos a cada reação. Álvaro aproximou-se hesitando, sentindo que a grandeza daquele momento não estava na riqueza que ele possuía, mas na simplicidade e coragem daquele caipira. Ele percebeu que os filhos dele, que poderiam ser salvos apenas por dinheiro ou influência, haviam sido libertados por compaixão e instinto, coisas que nenhum dinheiro poderia comprar. As crianças se encolheram nos braços de João, ainda tremendo, e olharam para o pai com a confiança de quem sabe que estavam seguros. Álvaro engoliu em seco, sentindo uma mistura de vergonha, gratidão e perplexidade. O contraste entre seu mundo e o do caipira era gritante. O luxo e o poder versus a humildade e a coragem. Naquele instante, João Bento se tornou gigante, não por riqueza, não por título, mas por atitude. Ele demonstrou que a grandeza verdadeira é moral, que o respeito se conquista com ação e não com status. A chuva continuava caindo, agora misturando barro e lágrimas, enquanto o vento levantava pequenas poças de água ao redor da estrada. João soltou os meninos cuidadosamente,
certificando-se de que cada um estava seguro nos braços do pai. "Obrigado", murmurou Álvaro com a voz embargada, sabendo que nenhuma palavra seria suficiente para expressar o que sentia. Mas o caipira apenas sorriu, enxugou a lama da própria testa e falou com humildade. "É só o que a gente deve fazer, doutor. Não precisa agradecer." A simplicidade da frase contrastava com a intensidade do momento, reforçando que as ações valem mais do que títulos ou dinheiro. O silêncio tomou conta da estrada novamente, mas agora era diferente. Não havia mais medo, nem hesitação, nem desespero. Havia apenas compreensão e respeito mútuo. As crianças, agora seguras, olhavam para João com um brilho de admiração e gratidão, enquanto o pai observava, tentando entender que a verdadeira grandeza se encontra em gestos simples e firmes, na coragem de agir quando ninguém mais age. João Bento, encharcado e suado, sentiu a paz tomar conta do coração. Ele sabia que aquele encontro não era apenas a reunião de pai e filhos, mas a união de dois mundos, de duas realidades que aprenderam, naquele instante, que o valor de um homem não está no que ele possui, mas no que ele faz pelos outros. Enquanto a chuva diminuía e os primeiros raios de sol começavam a surgir atrás das nuvens, João percebeu que aquela estrada não era mais a mesma. Ela carregava agora a história de coragem, compaixão e resiliência que ele acabara de viver. E em silêncio, entendeu que às vezes o destino coloca mundos diferentes frente a frente, apenas para ensinar que a moral e a grandeza verdadeira transcendem qualquer riqueza material, sendo sempre medida pelo coração e pela ação. Após entregar os gêmeos em segurança para Álvaro, João Bento recuou alguns passos, sentindo o peso da chuva escorrer pelos ombros e misturar-se à lama que ainda cobria suas botas. O silêncio que tomou conta da estrada era diferente agora, não mais carregado de tensão ou medo, mas cheio de significado, como se cada gota de chuva ecoasse a gratidão não dita que pairava no ar. As crianças olhavam para ele, ainda molhadas, mas com uma confiança recém-descoberta, e o pai, Álvaro, permanecia imóvel, absorvendo o impacto daquele gesto simples que transcendia palavras e riquezas. João respirou fundo, sentindo o coração pulsar com a intensidade daquele momento. O vento soprou entre as árvores, carregando a poeira, a lama e o cheiro da chuva. Ele percebeu que o silêncio falava mais do que qualquer diálogo poderia expressar. Havia ali uma comunicação profunda entre humanos, uma linguagem sem palavras que mostrava compaixão, coragem, respeito e reconhecimento. Era o tipo de silêncio que pesa e, ao mesmo tempo, acalma, que ensina sem precisar explicar. João entendeu que aquele momento iria permanecer na memória de todos, como um lembrete de que as ações valem mais que qualquer discurso. As crianças, tímidas, começaram a soltar pequenos suspiros de alívio e Álvaro finalmente se aproximou, hesitando, com os olhos marejados. Ele percebeu que João Bento não buscava recompensa, não esperava elogios ou reconhecimento. Todo o ato de coragem e instinto tinha surgido do coração puro do caipira, guiado pela compaixão e pelo senso de justiça. O silêncio entre eles carregava essa lição, que a grandeza verdadeira não se compra nem se impõe, mas se manifesta nas ações que salvam, protegem e inspiram. O caipira, por sua vez, observava a cena com humildade. Cada gesto, cada olhar, cada respiração carregava a intensidade do momento. Ele sabia que havia ensinado aos meninos e ao próprio Álvaro algo que dinheiro e status nunca poderiam: o valor da coragem, da empatia e da ação desinteressada. Não havia palavras suficientes para descrever o que aquele instante representava. Era a materialização do caráter, da fé simples e da humanidade que muitas vezes fica escondida atrás de rotinas e títulos. O silêncio se prolongou, mas não era vazio.
era cheio de história, cheio de aprendizado, cheio de emoção. As crianças finalmente soltaram o abraço em João, ainda com medo de deixá-lo, e ele sorriu com carinho, sentindo a conexão profunda entre eles. Cada gota de chuva agora parecia abençoar aquele encontro. Cada sopro de vento carregava a certeza de que a ação correta e a coragem nascida do coração podem transformar vidas de maneira silenciosa, mas potente. Álvaro respirou fundo e, pela primeira vez, olhou para João Bento com admiração genuína. Percebeu que riqueza e influência não valiam nada frente à coragem e ao instinto de alguém que age pelo bem do próximo. O silêncio agora era mais eloquente que qualquer palavra. Dizia que a vida pode ser salva, que o medo pode ser vencido e que o verdadeiro valor do ser humano é medido pela capacidade de fazer o bem sem esperar nada em troca. João inclinou levemente a cabeça, como se pedisse licença para deixar a cena, sentindo que sua missão estava cumprida. As crianças sorriram timidamente e Álvaro finalmente conseguiu falar, com voz embargada, mas cheia de reconhecimento silencioso. João não respondeu, apenas ajustou o chapéu de palha e começou a caminhar de volta pela estrada lamacenta, o corpo cansado, mas a alma leve. O silêncio que falava agora acompanhava cada passo dele, lembrando que grandes atos não precisam de plateia, que heróis se manifestam em momentos pequenos, guiados pela fé, pelo coração e pelo senso de justiça. Enquanto o vento varria as folhas e a chuva diminuía, João sentiu uma paz profunda invadir seu ser. O silêncio que falava tinha deixado a lição clara. A grandeza não está em palavras nem em riqueza, mas na coragem de agir, na compaixão que protege e no amor que salva. E naquele momento, ele soube que aquele episódio ficaria para sempre como uma história viva. Não contada em gritos, mas no coração de quem ousou ouvir e agir. João Bento observava os meninos agora seguros nos braços do pai e sentiu uma sensação estranha, uma mistura de alívio e estranhamento. Apesar de toda a tensão e perigo que enfrentou, não havia nenhum desejo de reconhecimento ou recompensa em seu coração. Ele sempre vivera uma vida simples, cuidando da roça, respeitando a natureza e ajudando os vizinhos quando podia. Mas nunca imaginou que sua coragem seria colocada à prova de forma tão intensa. O caipira percebeu, naquele instante, que o verdadeiro valor de um homem não se mede pelo que possui, mas pelo que é capaz de fazer pelos outros, sem esperar nada em troca. As crianças, agora com semblantes mais calmos, olhavam para João com um misto de admiração e carinho. Seus olhos ainda refletiam o medo que haviam sentido, mas também a confiança recém-descoberta no mundo e nas pessoas. João se abaixou, enxugando o barro dos rostos deles com cuidado, e falou com a voz suave, firme e cheia de humanidade. Não tem problema, fiotinhos, agora tá tudo certo. Fiquem tranquilos, tá bom? Os meninos apenas assentiram, ainda apertando seus braços, sentindo que estavam protegidos por alguém que realmente se importava. Dr. Álvaro, parado ao lado, parecia absorver cada gesto e cada palavra do caipira. Pela primeira vez, ele compreendia que riqueza, status e poder não garantem segurança, proteção ou respeito. Ele observava João Bento, molhado, cansado, coberto de barro, e sentia uma admiração silenciosa crescendo dentro de si. O que ele presenciava não era apenas um ato de coragem, mas um exemplo de generosidade e humanidade que transcendia qualquer título ou fortuna. O caipira agia com o coração puro, guiado pelo instinto e pela compaixão. E isso era algo que dinheiro nenhum poderia comprar. João sabia que a história que acabara de viver não precisava de testemunhas ou aplausos. Ele respirou fundo, sentindo a chuva fina escorrer pelo rosto e misturar-se ao suor da tensão e esforço físico.
Cada passo seu, cada gesto, cada palavra carregava um ensinamento silencioso para quem quisesse ver. A grandeza não está em ser visto, mas em agir corretamente, mesmo quando ninguém observa. Ele olhou para o horizonte, para a estrada lamacenta que tinha atravessado, e sentiu que sua missão estava cumprida, não porque alguém reconheceu, mas porque fez o que precisava ser feito. Os meninos começaram a rir baixinho, ainda nervosos, mas seguros. João Bento sorriu de volta, sentindo o coração aquecido por aquela conexão silenciosa. Ele sabia que atos assim não precisam ser celebrados com palavras, porque a própria vida, o próprio resgate, já carrega a recompensa. A satisfação vinha de saber que o bem havia sido feito, que a inocência havia sido protegida e que a coragem nascida do coração simples tinha salvado vidas. O vento soprava leve agora, carregando a água da chuva e o cheiro da terra molhada. João ajustou o chapéu e olhou mais uma vez para os meninos e para Álvaro. A humildade e simplicidade do gesto se refletiam na paz que preenchia o ambiente. Ele percebeu que a verdadeira medida de um homem não está em títulos, riqueza ou fama, mas na coragem silenciosa, no amor desinteressado e na capacidade de agir quando a vida exige. E assim, sem esperar elogios ou recompensas, João começou a caminhar novamente pela estrada lamacenta, sentindo a alma leve e o coração cheio de compreensão e gratidão. Enquanto desaparecia no horizonte, sabia que aquele episódio ficaria gravado para sempre, não apenas na memória dos gêmeos ou do pai deles, mas na sua própria consciência, como uma lição viva de humildade, coragem e generosidade. Ele havia provado que o coração não se mede em tamanho, nem em fama, nem em ouro, mas pelo amor que se entrega, pela coragem que nasce do instinto e pelo cuidado que se tem com os outros, mesmo quando ninguém está olhando. O sol começava a se pôr atrás das colinas, tingindo o céu de laranja e dourado, enquanto João Bento caminhava pela estrada lamacenta, o corpo cansado, mas a alma leve. Cada passo levantava pequenas nuvens de poeira misturadas à lama, e o vento soprava, trazendo o cheiro da terra molhada, lembrando-o da intensidade da jornada que acabara de viver. Ele olhou para trás uma última vez, vendo os gêmeos seguros nos braços do pai, Dr. Álvaro, que permanecia parado, absorvendo o que acabara de acontecer. O coração do caipira se encheu de paz, porque sabia que, naquele dia, havia feito mais do que apenas salvar vidas. Havia deixado um exemplo de coragem, compaixão e humanidade que jamais seria esquecido. Enquanto caminhava, João sentiu a força do silêncio preenchendo cada espaço ao seu redor. Não havia aplausos nem elogios, apenas a certeza tranquila de que o bem havia sido feito. A estrada, antes sombria e silenciosa, agora parecia carregada de história e aprendizado, como se cada pedra e cada poça de lama guardassem a memória daquele ato de heroísmo silencioso. Ele pensou na simplicidade da vida no campo, nas lições que a roça e a fé cristã ensinaram, e percebeu que cada desafio enfrentado tinha preparado seu coração para aquele momento. A coragem, a empatia e a fé simples eram, afinal, as ferramentas mais poderosas que um homem podia ter. Os meninos, já recuperados do susto, olhavam para João com olhares cheios de admiração e carinho. E Dr. Álvaro finalmente aproximou-se, tentando encontrar palavras para expressar gratidão. Mas o caipira apenas sorriu, enxugando o barro do rosto com a manga da camisa, e disse com humildade: "Tem gente que é rica de dinheiro, e tem gente que é rica de alma. Só um desses dorme em paz toda noite." Essa frase ecoou no coração de todos ali, resumindo a essência do dia. A moral silenciosa que não precisava ser explicada, apenas sentida. Era a lembrança de que a verdadeira grandeza se mede pelas atitudes, não pelas posses, e que coragem e compaixão são sempre mais valiosas que ouro ou status.
Enquanto a luz do sol se espalhava pelo campo, João refletiu sobre o que havia acontecido. Cada segundo, cada escolha, cada gesto tinham sido guiados pelo coração e não pela expectativa de recompensa. Ele percebeu que atos de bondade e coragem, mesmo os mais simples, têm o poder de transformar vidas e inspirar mudanças duradouras. A sensação de dever cumprido misturava-se à paz interior, lembrando-o de que a verdadeira riqueza está na alma, na fé, na coragem e na capacidade de amar sem esperar retorno. João continuou seu caminho, sentindo a brisa leve no rosto, e a estrada parecia lhe responder em silêncio, carregando a memória daquele resgate. Cada passo reforçava a certeza de que a vida é um teste contínuo de coragem, fé e compaixão. O sol se escondia lentamente, deixando a noite tomar conta, mas no coração do caipira havia uma luz permanente, a certeza de que o bem feito, guiado pelo amor e pela coragem, é a única herança que realmente permanece. E assim, João Bento desapareceu na estrada, deixando para trás não apenas os gêmeos salvos, mas uma lição de vida eterna, marcada pela simplicidade, pela coragem e pela compaixão. Um lembrete silencioso de que na vida o que vale é a riqueza da alma e que a verdadeira paz vem de agir com bondade, fé e coragem, mesmo quando ninguém está olhando. A história daquele dia permaneceria viva, inspirando todos que a conhecessem a buscar não a fama ou a riqueza, mas a grandeza do coração e a força da alma.